Uou! Muito boa tarde, Santa Catarina. Aquele abraço especial para você que está sintonizado na NDTV Record em todo o estado ou nesse mundão redondo por aí, né? No ndplay.com.br. Já deu para perceber. E temos muitos assuntos hoje. Um sábado especial que tem jogaço também aqui na telinha. Hoje tem Sport São Paulo. Daqui a pouco falamos mais jogo pela Série A, hein? Eu sou Marcelo Cabral, esse é o Clube da Bola que já entrou em campo, por isso convido você aí de casa a participar com a gente. É fácil, é muito fácil, ó. É facinho demais. Pega o telefone, registra, arquiva, que vai aparecer aí na tela o nosso contato. Fotografa. Nosso número de WhatsApp é o 48 99191 4706 99191 4706. Pode mandar uma foto, um comentário, uma pergunta para os nossos comentaristas, seu palpite ou seus palpites para os jogos da rodada. E fica também aqui a dica, o esporte da NDTV Record está no Instagram, isso mesmo, segue a gente, aproveita que o celular está aí do ladinho, segue a gente lá, @esportes.nd, vai ser um outro meio aí para a gente trocar ideia, trocar informação e destacar principalmente o esporte catarinense. Ainda hoje, né, vamos falar também do Brusque e da carta aberta que o Avaí publicou, que alguns jogadores, melhor dizendo, do Avaí, publicaram nas redes sociais de ontem, explicando qual é a situação de salário atrasado, direito de imagem, tudo isso a gente vai debater daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar o nosso time para hoje. Ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem apelido, ele tem alcunha, o Sérgio Badalote, o Bad, o Badagol, que comemorou essa semana, né, e merece aplausos aqui de todos os nossos comentaristas, todos os nossos telespectadores. 26 anos atuando aqui na casa, hoje no Grupo ND, mas começou lá atrás, passou por todo o processo ali da RIC Record e hoje, com orgulho, veste a camisa do Grupo ND, né? Eu já falei, é o lobo alfa dessa alcateia chamada Clube da Bola. Parabéns, Badá, 26 anos. Não são 26 dias, hein? Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, todos os ligados do Clube da Bola. Para mim, a alegria é hoje, exatamente hoje. Minha carteira está lá assinada no dia 16 de agosto de 1999, né? Então, exatamente hoje, são 26 anos que eu tenho o privilégio de estar aqui nesse estúdio com todos vocês, com toda a equipe da ND, a qual eu sou muito grato. Um abraço especial ao nosso presidente Marcelo Petrelli, que inclusive me ligou gentilmente ontem, a gente conversou por telefone, então só tenho a agradecer a todos que fizeram parte desta caminhada, inclusive você, meu querido Marcelo Mancha, e todos os demais colegas. Estamos aí, Chapecoense entra em campo amanhã, 4 horas da tarde, um jogo muito importante contra o Paysandu. O Paysandu está na zona de rebaixamento, Chapecoense brigando por G4, se ganhar assume a terceira colocação, mas é tipo de jogo que tem que prestar muita atenção, porque às vezes esse tipo de jogo aí costuma surpreender. Então, Chapecoense tem que estar vacinada para isso. O Paysandu, né, que tem um apelido aí que assusta a criança, o Papão da Curuzu. Quando era pequeno, não gostava nem de ouvir esse nome, não. O Paysandu vinha pra cá jogar, os times, né, do Nordeste vinham pra cá jogar, sempre muito difícil contra Avaí, contra a Figueira. Eu ouvia o Papão da Curuzu, já, ó, me arrepiava todo. Quem está com a gente também neste sábado é Renato Semensati, que há algumas semanas mostrava uma expressão assim um pouco preocupada. Hoje já tá mais light, ó. A cutis já tá boa. Lá de baixo, Criciúma foi galgando e está agora mais perto da parte de cima da tabela. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcelo. Um grande abraço ao Badá. Parabéns pela marca, 26 anos. Eu lembro quando eu era criancinha, Marcelo, meu pai falava, vem aqui na frente da televisão, vem ver o tio Badá. Lembro. Aí o Badá já estava no circuito fazia tempo, né? 26 anos de casa. Camisa do Grêmio. Brincadeiras à parte, meu querido Badá, parabéns pela marca, realmente expressiva. E sobre o Criciúma, realmente, né, Marcelo? Quando o Eduardo Batista chegou, o Criciúma falava em escapar do rebaixamento, né? Um começo de ano ridículo dentro de campo, com contratações equivocadas, caras e que estão custando muito para os cofres do clube. O Criciúma remontou o seu time graças ao trabalho do Ítalo Rodrigues, o executivo que chegou depois, e ao Eduardo Batista, que trouxe um espírito de Série B de Campeonato Brasileiro para o Criciúma. E nos últimos 6 jogos, como você falou aí na abertura do programa, são 5 vitórias. Melhor do que isso, nos últimos 10 jogos do campeonato, o Criciúma seria o líder da competição. Está a 2 pontos do G4, claro que está em sexto, ainda tem o Paysandu, mas com a derrota do Novo Horizontino,
Me parece que são 2 vagas aí à disposição, a terceira e a quarta, já que a primeira e a segunda já há um distanciamento considerável dos outros times. Mas aqui o Criciúma foi ao mercado, foi buscar um lateral direito no Corinthians, está buscando mais um zagueiro e um volante. Isso mostra que é um time que tem aspirações de brigar realmente pelo acesso. Mas isso tudo tem um nome só como grande comandante, chama-se Eduardo Batista. Legal. Olha, representando, né, The New Generation of Sports Journalists. Você não entendeu o meu sotaque aqui no inglês? A nova geração do jornalismo esportivo tá lá, direto de Itajaí, o homem que quando chega na ilha faz sucesso, hein? Tô sabendo, Cacá Oliveira tá com a gente, de olho aí no Barra também, que conseguiu avançar na Série D e principalmente no Brusque, né? Já brinquei aqui, não dá pra falar Série C e tranquilo na mesma frase, fica complicado, mas vive uma situação mais confortável, bem mais confortável do que o outro representante, o Figueirense, na terceirona, o Bruscão, né? Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Badá. Parabéns aí pelos anos aqui de NDTV. Cresci assistindo o Badá, né? Então acaba sendo referência. Também abraço ao Renato Semensati, quem está acompanhando o Clube da Bola também. Pois é, Mancha, daqui a pouco o Barra joga as oitavas de final da Série D, jogo lá no Distrito Federal, primeira vez o Barra jogando no Centro-Oeste, é o jogo de ida, decide em casa, Barra que agora é Santa Catarina na Série D do Brasileiro e vem fazendo uma campanha sólida, foi a melhor equipe do grupo aqui do Sul, então as chances são boas aí de sonhar com a classificação. Antes de falar do Brusque, quero falar que o Carlos Senô joga hoje à noite e o vovô do futebol catarinense está a uma vitória de voltar a jogar a Série A do estadual 42 anos depois. 1984 foi a última vez que o Carlos Senô esteve na Série A do Catarinense. O jogo, inclusive, a última partida foi contra o Figueirense. Em virtude da enchente na cidade de Brusque, o Carrenault teve que se licenciar e há alguns anos voltou com um projeto sólido também, com categoria de base. E essa temporada que está mais perto do acesso. Então, Carlos Senô e Metropolitano, primeiro jogo foi 1-1, novo empate pênalti, e o Carlos Senô venceu o jogo no Augusto Bauer, consegue a vaga da final da Série B e o acesso para 2026 está na primeira divisão. E o Brusque amanhã, campanha ela é boa, está dentro do G8, mas são 4 jogos que não vence no Augusto Bauer, então tem que voltar a vencer em casa para poder continuar sonhando com essa classificação à segunda fase e tentar o acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Legal, de narrador para narrador, né? Vou do Cacá direto aqui para Floripa, tá aqui do meu ladinho, Cláudio Caticarte, de olho no Figueira, de olho no Avaí, dentro de campo sem movimentação, mas nos bastidores, Ressacado e Scarpelli, movimentadíssimos, meu caro advogado. Verdade, Mancha, um data abraço. Data venha. Data máxima vênia. Primeiro um abraço aí pro Badá, 26 anos, né? É uma história contada aí que todos nós assistimos desde o início esse grande trabalho do grande Badá. Um abraço também para o Renato Semensati, para o Cacá e para todos que estão vendo a gente aqui no Clube da Bola. Figueirense e Avaí com os bastidores bastante movimentado essa semana e com realidades diferentes, né? Figueirense enfrenta o primeiro jogo para definir se vai ser rebaixado ou não na Série D do Campeonato Brasileiro com a contratação de um treinador por empréstimo que depois a gente vai falar, não é novidade no futebol brasileiro, nem no futebol catarinense, mas não dá para normalizar. E com salários em dia brigando lá embaixo. Do lado Azurra, salários atrasados, teve carta dos jogadores depois, de o presidente Júlio Rett ter dado uma entrevista, na inauguração do centro de treinamento ali da Federação Catarinense de Futebol junto com a CBF, mais salários em dia e está brigando por acesso. A gente vai falar bastante sobre esses bastidores, viu, Mancha? Muita coisa pra gente comentar. Legal. Se fosse na época das cartas, hoje é a mensagem do WhatsApp, é o e-mail, deixa um recado aí no Instagram, na rede social, mas se fosse na época das cartas, quando a gente mandava a carta pro programa da TV, ia ter uma pilha de cartas gigantesca que ia me cobrir de cartas para Sérgio Badá. Se fosse um álbum de figurinhas, os comentaristas, ia ser a página central, a página do meio, aquelas fotinhos douradas. Miguel Livramento, Sérgio Badá, Roberto Alves, França, Eládio, Coutinho, Nassif, tantos outros grandes aí espalhados aí pelo nosso estado. Badá merece mesmo todos os parabéns por esses 26 anos aqui no nosso grupo. O Figueirense contra, na curva. A curva final para acabar a primeira fase de Série C, daí mete uma mudança. O Figueirense contratou o técnico Hélio Cizenando, de 54 anos. Ele estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Pouso Alegre. O treinador já dirigiu a base do Furacão
e conhece o clube, já que nos anos 2017 e 2018 esteve à frente das equipes Sub-23 e Sub-20 aqui do Scarpelli. O Heitor Machado acompanhou a apresentação do novo treinador alvinegro e vai trazer os detalhes pra gente. Chega mais, Heitor! Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todo mundo que nos acompanha no Clube da Bola. Um final de semana super importante para o Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. O alvinegro no Z4, pressionado pela degola e buscando, claro, a sua reabilitação na competição nacional. Domingo, 4h30 da tarde, contra o São Bernardo no ABC Paulista, um jogo super decisivo e de estreia. O técnico Hélio Cizenando estreia no comando do alvinegro. Ele foi o escolhido para substituir o Pintado, demitido no início da última semana, e já estreia nesse jogo de domingo lá em São Paulo. Na coletiva de apresentação, o Hélio falou sobre esse acerto com o Figueirense e projetou a sequência do alvinegro na competição. Eu não penso assim da situação do Figueirense. A única coisa que nós treinadores vivemos é o ganhar de São Bernardo. O que nós vamos trabalhar, o que eu vim desde quando começamos a conversar, é pensar no São Bernardo. Eu não posso pensar no que vai acontecer, se nós vamos cair. Eu penso que eu preciso ganhar de São Bernardo. Então acho que eu já passei por aqui, eu sei o quanto é a tradição do Figueirense, eu sei quanto a torcida é apaixonante, eu sei das condições que tem o Figueirense. Então, hoje o meu principal objetivo, hoje, amanhã e depois da manhã, é o jogo de São Bernardo. Eu não posso pensar uma coisa que não aconteceu ainda. O alvinegro tem 3 jogos para o fim da competição. São Bernardo nesse domingo. Na outra semana, o Floresta dentro de casa e fecha a primeira fase contra a equipe do Ipiranga em Erechim. A gente segue acompanhando todos os detalhes. Amanhã, 4h30, São Bernardo e Figueirense. Um abraço para vocês. Abração, Heitor Machado. Já começa o nosso debate aí sobre o novo técnico do Figueirense. Temos essas imagens da apresentação. Eu começo com o Cláudio Caticarte, depois vou girar com os comentaristas. E a galera de casa pode participar também. Era o momento certo? Gostou da contratação? Preferia ter ficado mais um restinho de competição com o Pintado? Começa contigo, Cláudio. Quem é Hélio Cizenando? Tá chegando. Eu confesso que não lembro dele quando ele treinou 2017, 2018 as equipes ali de base. A gente fica focado no profissional, né? Não lembro da passagem dele. Mas é um bom nome? Trocarias, não trocarias? Momento errado, momento certo? Mostra aquilo que a gente falou aqui na abertura, né? Que não dá para normalizar você contratar, faltando 3 rodadas, um treinador por empréstimo, né? O Hélio Cizenando treinou a base do Figueirense 2017, 2018. Bem no início da Elephant, né? A empresa que acabou, vamos dizer assim, deixando uma terra arrasada dentro do estádio Orlando Scarpelli. Ele tem trabalhos recentes no Capivariano, ao qual ele pertence, por isso esse empréstimo. Ele tem contrato com o Capivariano, subiu da Série A3 para a Série A2 em 2023 e esse ano subiu da Série A2 para a Série A1, a primeira divisão do Campeonato Paulista. Ano que vem vai disputar contra Palmeiras, né? São Paulo, Santos, enfim, as equipes principais aí do futebol paulista. Claro, o timing da diretoria, mais uma vez, né? Mostrando, por isso que a gente fala que não dá para normalizar, a falta de planejamento. Faltando 3 jogos, você fazer essa modificação no momento em que o Figueirense está dentro da zona de rebaixamento. É o primeiro, é o 17º com 17 pontos. E 3 partidas contra adversários que estão lutando pela parte de cima, né? O São Bernardo é o 3º colocado, o Floresta é o 6º e o 8º colocado é o Ipiranga, o último jogo em Erechim. E o jogo contra o Floresta em casa e o jogo de amanhã contra o São Bernardo no interior de São Paulo. É lamentável, né, uma situação como essa, e a gente falou, né, na abertura, não é novidade no futebol catarinense. A Chapecoense, por exemplo, em 2019, pegou por empréstimo o Marquinhos Santos, que estava no Juventude, né? E um exemplo bem próximo do que está vivendo o Figueirense foi a equipe do Remo, que contratou à época o Eduardo Batista, em 2021, que estava no Mirassol. E por 3 jogos, mesma situação do Figueirense, mas era a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não é porque você tem outros exemplos, né, que já foi treinador, o Emerson Cris da Chapecoense, por exemplo, ali para o Concórdia, não é que você tenha que trabalhar com a normalização sobre esse tipo de situação. É claro e evidente uma falta de planejamento por parte da diretoria, né? Agora, o treinador é muito promissor, só que uma coisa é você ter um planejamento para trazer um treinador promissor que conhece as divisões inferiores do futebol brasileiro e no início de trabalho. E a camisa mais pesada que ele vai ter treinado enquanto treinador profissional é a do Figueirense, né? Ele estava na Série D no Pouso Alegre, que nem se classificou. Então, deveria ter sido um planejamento de início e não de fim. Mas está nas mãos do treinador
A gente teve boas referências dos colegas jornalistas de Capivari, dizendo que ele trabalha bem o vestiário. O ideal era um treinador cascudo que fosse incendiar o vestiário. A gente falou em Vaguinho Dias, o Figueirense teve muitos nãos, né? Vaguinho Dias, o próprio Gilson Kleina, que está no Itabaiana, o Figueirense procurou. O Lucas Isoton, que fez um trabalho aqui em Santa Catarina. Foram muitos nãos, porque faltando 3 jogos e muitas equipes até brigando, né, em outras competições. Situação complicada, que tem aí o treinador das duas uma, né? Ou ele faz um trabalho e marca a história aqui em Santa Catarina e eleva até o currículo dele, ou ele volta lá para o Capivariano, onde ele tem contrato e ano que vem enfrenta as principais equipes de futebol paulista. Ó, se o meu telefone toca e o cara fala assim, ó, ô Mancha, presta aí o Renato aí pra comentar aqui no meu... Eu digo, não vai. Clube da Bola. Presta o Badá, Kaká. Não empresto, não empresto. Eu não empresto. Renato Semensati, qual é o maior desafio do Hélio? É tempo, não vai ter tempo, são os adversários, é tiro curtíssimo, né? A gente brinca, competição de tiro curto. É um tiro curtíssimo, 3 jogos. Não dá para fazer muita coisa, né, Marcelo? É mais no emocional que ele vai trabalhar. Não tem muito tempo para trabalhar campo, né? Ele vai precisar contar um pouquinho com a sorte. O que é que eu falo que é contar com a sorte? Você olha a tabela de classificação hoje, a tabela é duríssima. O Figueirense vai encarar 3 times que estão no G8. O último adversário, que deve decidir aí quem cai e quem não cai, deve ir para a última rodada, o Figueirense encara o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga hoje é 8º. Então, dependendo das 2 rodadas, ele pode chegar brigando por acesso, por classificação entre os 8, e aí é um cenário muito duro, mas ele também pode chegar eliminado, dependendo do que acontecer nessas 2 rodadas. A sorte que eu digo é dele chegar eliminado, aí o cenário da partida é uma. Se ele chegar vivo, o cenário é outro. Mas o Figueirense está fazendo esse ano, sabe aquela cartilha? Fala assim, eu vou cair, deixa eu ver aqui, cartilha do rebaixamento. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que mentir pro torcedor. Eu vou dizer que quem comanda o futebol não comanda, porque o torcedor não gosta, então eu vou esconder. Na semana passada, e aí trocar de treinador, né? Troca de treinador, saiu o Ambrogini, falou que era o Lages que mandava e tudo mais, aí forçou a saída do Wilson, que tinha dito que não, e aí troca treinador e vem o Pintado, e faltando 3 rodadas você vai literalmente pro desespero. Mas a chave de ouro, a cereja do bolo da cartilha do rebaixamento foi o pronunciamento a semana passada do executivo de futebol, enfim, do comando do Figueirense, foi dizer o seguinte, dá para classificar. O Figueirense tendo que fazer a matemática do rebaixamento, os caras falam para o torcedor que estão só pensando na classificação entre os 8. Aí não dá, né? O torcedor do Figueirense, que foi exemplar esse ano e deve continuar sendo até o último jogo, tem mentira que você não pode contar. No futebol tem muita mentira, mas tem mentira que tu não pode contar, que aí você brinca com o torcedor. Tá certo. A gente tem uma arte com o currículo do Hélio Cizenando, novo técnico do Figueirense. Vou pedir pro nosso diretor Jardel colocar na tela, pra gente dar uma olhada aí nos números do homem. Ó, o novo técnico do Figueira, Hélio Cizenando. Clubes na carreira, Pouso Alegre, Desportivo Brasil, o Capivariano, Figueirense Sub-23, Ponte Preta Sub-17, Mirassol Sub-17, o Grêmio Novo Horizontino e o Paulínia. Esses são os clubes que ele já trabalhou e o Cláudio foi feliz quando falou, a camisa de mais peso aí é a do Figueirense, o time principal agora, com certeza. Badá, essa semana vi um corte de um podcast que o Pintado participou, do nosso Rafael Marinho, o podcast do Rafael aí, e perguntaram pro Pintado, você entregou o cargo, você acertou para sair? Não. A direção me chamou e me desligou após o jogo, se eu não me engano, ou no dia seguinte, ainda com a cabeça quente, do resultado que não veio na segunda-feira. Foi o momento certo ou faltou um timing, como a gente diz aí, costuma dizer, um timing nessa mudança de técnico? Não seria o correto? Não sei se seria o mais certo, mas não seria melhor ficar com o Pintado? Pintado, senta aí. Pintado, te trouxemos, anunciamos para todo mundo a tua chegada e agora? Faltam 3 jogos. Cara, eu acho que foi uma decisão correta da diretoria do Figueirense. Foi o último ato de desespero e o Pintado não estava conseguindo fazer o time jogar, teve tempo para treinar, teve jogos aí que jogou em casa, que era para vencer, para fazer o dever de casa, não conseguiu, então ele não estava conseguindo mais aquilo que observa à distância,
nem o discurso do Pintado não estava empolgando mais. Então, não estava caindo naquela mesmice e eu acho que a diretoria agiu corretamente. Agora, com certeza, quem contratou o Hélio Cizenando deve conhecer o treinador, conhece o estilo de jogo, algum dirigente deve conhecer ele, né, para trazer ele agora. Para ele, cara, se ele conseguiu o milagre da salvação, méritos para ele, salvou o Figueirense. Agora, se aconteceu pior, ele vai ter o discurso pronto, que chegou, faltava apenas 3 rodadas, o grupo estava abatido, não tinha mais o que fazer. Então, para ele, está numa situação tranquila. Só que, claro, todo profissional, quando assume um compromisso, um desafio, ele quer colocar no currículo dele esse tipo de feito, que ele pode conseguir salvando o Figueirense. Mas que a situação é muito complicada. Os jogos mais fáceis, o Figueirense deixou de ganhar. Agora vai ter que ganhar os mais difíceis. E é aí que mora o perigo. Legal, Badá. Tinha o técnico, né, o querido Wagner Benazzi. Saudoso Wagner Benazzi, né? Saudoso, né? Saudoso Wagner Benazzi. Tem a história que contavam dele que ele mandava uma produtora gravar uns vídeos. Dia de jogo quente, assim, jogo importante, final, com os familiares, com amigos, com depoimentos, né? Podia pedir pro pessoal gravar um vídeo lá com a galera do Marcílio, galera de Joinville, contar, o Barra ainda tá bem, contar a dureza que é uma Série D. E quem tá acompanhando bastante a D e a C é o Kaká, né, Kaká? Você acha que o Figueirense tem condição, na terceirona, de ficar ainda, pelo menos ficar? A classificação já é um sonho um pouco mais complicado. Mancha, a realidade é permanência, né? O Figueirense vive o seu pior momento na Série C e a Série D é muito legal para os clubes que querem ascender. Um rebaixamento seria terrível para o Figueirense, perda de receita, perda de credibilidade, de relevância. Não, para Santa Catarina seria péssimo esse rebaixamento do Figueirense, tem que sobreviver a essa temporada muito ruim. Eu entendo até a saída do Pintado, concordo com o Badá, o trabalho não vinha acontecendo, mas eu tenho dificuldade de entender o substituto, o Hélio, e a justificativa de que ele conhece o clube por já ter passado no clube recentemente, mas isso foi falado do Pintado também, acho que isso não convence o torcedor. E até trazendo para cá, o nome do Vaguinho Dias foi muito falado como possível contratação para o Figueirense, não só dessa vez, até na época que o Pintado foi contratado também se falava em Vaguinho, mas o Vaguinho Dias tem contrato com o Marcílio até final do ano, até a final da Copa Santa Catarina. Com a eliminação na Série D, o Marcílio deu alguns dias de folga para os jogadores e para a comissão técnica, a reapresentação é terça-feira, e o Vaguinho tem contrato e ele costuma cumprir os contratos. Na carreira do Vaguinho, ele não é de abandonar trabalho e até ele tem muita moral ainda aqui em Itajaí, da diretoria, da torcida. Claro que a eliminação foi muito dolorida, né? Mas o Marcílio tem um planejamento da Copa Santa Catarina, o próprio Vaguinho falou em, na Copa Santa Catarina, buscar o calendário, porque o Marcílio não tem a Série D no ano que vem, então o Vaguinho fica. Agora, se fosse o Vaguinho Dias, acho que causaria uma outra expectativa, talvez, pela experiência do Vaguinho. O Vaguinho salvou o Brusque do rebaixamento na Série B do Brasileiro, na primeira vez que o Brusque jogou, nesse trabalho de recuperação. Tinha mais tempo, mas ele tem um histórico de salvar de rebaixamento. O Hélio ainda é um técnico que tem pouco currículo, né? E para ele, também concordo com o que foi falado, ele vai tentar salvar, se conseguir, é o herói do final da temporada do Figueirense, mas se não conseguir, ele volta para o Capivariano. Acho que fica muito cômodo para ele, né? Vai botar um currículo, um rebaixamento, mas ainda assim é o Figueirense que está em jogo. E acho que é uma atitude de desespero. Assim, vamos mandar embora o Pintado, vai ser o nosso último ato. E aí são 3 jogos para que o Hélio tente reverter o resultado. Mas a campanha do Figueirense é muito ruim. O jogo com o Maringá foi desesperador, porque no final o Figueirense quase perdeu o jogo. E a situação é muito difícil, até pelos adversários também, porque São Bernardo tem uma das melhores campanhas, é um clube paulista. Até a gente estava resenhando no nosso grupo de WhatsApp, eu falei, o diretor de futebol do São Bernardo é o Marco Gama, que fez um baita trabalho no Marcílio durante 3 anos e que está fazendo um bom trabalho também lá no São Bernardo. Então a situação do Figueirense é muito difícil e pela experiência acompanhando o Série D é muito ruim, é muito difícil subir, porque são 64 clubes jogando, são 8 grupos de 8, depois é um monte de mata-mata. O Barra vai ter que passar pelo Ceilândia, ainda tem mais um mata-mata para conseguir o acesso. Então, gente, um rebaixamento para o Figueirense seria terrível e muito mais difícil de voltar à 3ª divisão, que também não é o ideal para o Figueirense. O Figueirense tem que estar pelo menos na B. Então, é uma situação muito complicada, tem que reverter e o cenário é bem difícil. Legal, Kaká. O jogo contra o Maringá, né?
foi o empate, o Figueirense conseguiu ali um empate, 1-1, um ponto, o torcedor sentiu demais, o torcedor foi uma derrota, teve confusão, Cláudio. Foi uma situação emblemática, né, do torcedor que, lógico, agonizando, né, nesses últimos tempos e ainda mais dentro dessa Série C, protestou da forma até que não deveria, né, jogando rojões, quebrando aí, como vocês estão vendo, as imagens aqui no Clube da Bola, né, e acabou tendo muita confusão. Isso foi relatado na súmula, inclusive, né, nesse jogo pelo árbitro da partida, e o Figueirense pode ter punições, inclusive com perda de mando de campo, né, em relação a essa situação. Só acredita-se que pelos procedimentos, né, dentro do Superior Tribunal de Justiça, desde que chegue a denúncia, tem a defesa para o Pacto do Figueirense, né, tem as indicações de provas, até que seja determinado um dia de julgamento, não vai dar tempo suficiente para o julgamento do jogo em que o Figueirense volta ao Scarpelli no outro final de semana aqui contra o Floresta. Até vi manifestações lá no Ceará, né, em Fortaleza do Floresta, falando da questão da segurança em relação às imagens que vocês estão vendo daquilo que aconteceu no jogo contra o Maringá, preocupado com a segurança dos seus próprios jogadores, tentando forçar uma situação em relação à possibilidade de mudar, né, a partida contra o Floresta aqui para outra praça, né? Agora, está aí as imagens, né, de toda a confusão, os rojões realmente colocando aí em risco a integridade, né, dos jogadores e das próprias pessoas presentes, né? Acho que o torcedor tem forma mais inteligente de protestar, como fez em outro jogo, com faixas, né, com apenas cantos de protestos e não da forma como foi, que acaba prejudicando o clube e os outros torcedores que não tem nada a ver com isso, né? Então, essa perda de mando de campo, essas punições vão depois, quando for a julgamento. Acredito que, se seguir um rito natural dentro do STJD, o Figueirense vai pagar essa punição na próxima competição nacional, aonde ele estiver. E para a questão de campo, só para dar um fecho em relação ao que os colegas colocaram, a gente vai na linha do pouco do que o Renato Semensati colocou e um pouco do que o Badá e o próprio Kaká colocaram, né? A questão da gestão, que o Renato muito bem colocou, né? Quem está à frente e o timing, né? Ficou um treinador do estadual que teve um desequilíbrio defensivo, era um time que fazia muitos gols, foi a segunda equipe que mais fez gols no estadual, mas em compensação, né, não conseguiu a pontuação necessária porque tomava muitos gols e não conseguiu as vitórias, terminou na 7ª colocação. E aí iniciou uma Série C depois de 40 dias de intervalo, poderia ter vindo ali um novo treinador, um novo trabalho. Aí veio, depois de 3 rodadas, o Pintado, que, como bem disse aí o Badá, não conseguiu construir uma consistência no time. Ele arrumou a cozinha, arrumou a defesa, mas o time perdeu o poderio ofensivo, de novo um desequilíbrio. E aí a diretoria já poderia ter feito uma demissão antes, no jogo contra o Anápolis, faz faltando 3 jogos, num ato de desespero que todo mundo falou. Realmente é uma cartilha para rebaixamento, tomara que o Hélio Cizenando consiga aí evitar esse mal pior aí, né? Sobre as imagens ali, é tanta coisa que dá para dizer, né? Primeiro que quer protestar, bota um grito, torcida ali, tal, um canto ali, quebrar o vidro. Quem vai pagar? Figueirense, né? A diretoria vai ter que pegar, chamar alguém durante a semana, já arrumou, essa semana já deve estar tudo arrumadinho. Jogar o rojão no gramado. Já é uma briga para encontrar um gramado bom. Daí tem um gramado bom, que é o gramado do Scarpelli, o cara joga um rojão, abre uma cratera ali. Quem comprou rojão, quem era, né, nos anos 80, 90 ali, comprou rojão em venda no armazém, sabe que é aquele batatão. Não é rojãozinho, não é estalinho. Não é estalinho, o cara jogou um batatão ali, vários, olha o tamanho do buraco que fez no gramado, né? Então, pô, tem outras formas aí de protestar. Não quero mais. Antigamente o cara ia lá no centro, rasgava a carteirinha, quebrava a carteirinha, né? Já era de plástico, quebrava a carteirinha, ficava bravo. Mas depredando o patrimônio, daí fica complicado. Tem no site, né, as possíveis punições que o Figueirense pode sofrer em razão dessa confusão após o jogo. Foi na retinha final ali, quando o juiz já estava prestes a apitar o empate, está tudo aí no ND+. Qual a possível punição do Figueirense no caso das bombas e rojões atiradas no gramado, as bombas atiradas no gramado. Toda a matéria tá lá, você entra lá, a matéria do nosso querido Jorge Júnior, vai contar tudo que pode acontecer, é multa, é perda de mando de campo, é só rolo, não ajuda em nada a situação que já é complicada. Vamos dar uma olhadinha no WhatsApp, 991914706, a galera tá mandando mensagens,
Muitas mensagens chegando nesse momento, a produção separou as que tem a ver até com o papo que a gente está tendo aí sobre Figueirense e o que está acontecendo com o Figueira nesse momento difícil aí do Alvinegro. O Aldo meteu um óculos escuro ali. Boa tarde, Mancha e colegas do Clube da Bola. Está feia a situação do Figueira. Aldo, tá complicada mesmo. Vamos torcer para que o Hélio Zenando dê jeito aí. Figueira vai sair dessa, é isso aí, Júlio. É isso aí, Júlio César, mandando ali a sua positividade. A Rô, da torcida Elas, Rosângela, estamos aqui assistindo o Clube da Bola. É importante ressaltar que estamos confiantes com o Figueira. A gente tá, a casa toda ali do Figueira, né? O tapete, é o troféu, a parede lá. Tem um escudo do Figueira ali, o relógio, é tudo e... Cláudio Caticato lá, tem o Furacãozinho sentado, agora que eu vi. O Furacão tá sentado do lado da rua, vendo o Clube da Bola. Ah, é legal demais, a audiência qualificada desse programa mesmo, né? Legal, Rô, a gente tá confiante também. O Vitor é havaiano, ó. Figueirense tem que pensar na Copa SC. Já caiu pra D o Vitor com aquela palavra de positividade, né? Aquela vibe legal pro torcedor do Figueira. Mas ele tava ali pegando no pé, brincando, ele tava com o uniforme do Avaí na foto, né? O Eduardo, o Figueirense precisa ganhar o jogo de amanhã contra o São Bernardo de qualquer maneira. É isso aí, é jogo por jogo e ver o que vai dar, Primeira missão, São Bernardo, depois e a última para tentar esses 3 jogos fazer essa recuperação. Falar do Brusque, outro representante, né? Ele perdeu para o Anápolis no último jogo e amanhã enfrenta o Londrina em casa no gramado sintético lá do Augusto Bauer às 4h30, Kaká. Pois é, Mancha, o Brusque perdeu o jogo, foi ruim para o Brusque, foi ruim para o Figueirense também, né, na luta contra o rebaixamento. E o Brusque contra o Londrina amanhã, ele vai com força máxima, não tem desfalques, vai ter retornos importantes de jogadores que estavam suspensos. O Biel, por exemplo, volta a ficar à disposição do técnico Bernardo Franco, tem pouco mais de um mês de trabalho à frente do Brusque, faz uma boa campanha, o Brusque está dentro do G8, mas precisa do resultado contra o Londrina, que também faz boa campanha, um confronto direto ali dentro do G8. O Brusque vem oscilando nessa reta final de Série C, né, dessa fase essa primeira fase, mas eu acredito que o Brusque amanhã vai fazer um bom jogo no Augusto Bauer, até porque está devendo. São 4 jogos que não vence em casa, inclusive perdeu para o Figueirense dentro do Augusto Bauer. Então a situação ainda é confortável, que o Brusque só depende das próprias forças para classificar, faltando 3 jogos. E amanhã tem que vencer o jogo, né? O Brusque tem o retorno do Biel e do Alex Paulino, são atacantes, o zagueiro Roberto e o lateral direito Matheus Pivô. Então são jogadores importantes aí que ficam à disposição do Bernardo Franco para o jogo da Série C do Brasileiro. Eu acredito que o Brusque vai conseguir um bom resultado sim e vai classificar para a segunda fase para tentar o acesso de volta à Série B, Manchá. Legal, temos a tabela da Série C atualizada pra gente dar uma olhadinha como é que tá o Brusque, como é que tá o Figueira, quem tá na frente, quem tá atrás. Lembrando que na Série C é um G8, né? Diferente da B e da A, que é um G4. Temos um G8 na Série C, são os 8 que avançam ali, tudo com a bordinha azul ali, avança para a próxima fase. Caxias 36, disparou, hein? Náutico 29, São Bernardo 29. Ponte Preta um pouquinho abaixo com 27, o Londrina, o Tubarão do Norte Paranaense com 26, o Floresta 24, o Brusque com 22, o Ipiranga com 21. O CSA tem 21 também, até o Ipiranga são os 8 que se classificariam se terminasse hoje a competição. O Confiança tem 20 pontos, é o 10º, fecha a primeira página. Depois o Guarani e Ituano com 20, com 19 o Botafogo da Paraíba e o Anápolis, com 18 pontos o Itabaiana, o Maringá também tem 18. Zona vermelha, zona perigosa, Figueirense com 17 pontos, mesma pontuação do ABC. O Retrô tem 13 e o Tombense tem 12 pontos. O que a gente fala daquela matemática? Se somasse 9 pontos, desse tudo certo. A matemática toda certa para o Figueirense, o ABC tropeçasse, o Maringá não somasse, o Itabaiana não somasse, o Figueirense somaria 9 pontos e chegaria a 26, né? Se todos os times, sei lá, uma matemática muito complicada, não dá para sonhar, não dá para enganar o torcedor. Renato Semensati, você que está acostumado a analisar tabelas de Champions League, de campeonato francês, campeonato espanhol, Série A, Série B, analisa pra gente essa tabela da Série C, o que te chama a atenção quando você vê a tabela atualizada da Série C? É o Figueirense lá embaixo? É o Caxias disparando? O Figueirense lá embaixo, né? O Figueirense é um time que recentemente esteve na Série A de Campeonato Brasileiro e hoje está na Série D, né? Ele pode até escapar, mas o cenário é esse. Inclusive, eu não entendi a saída do Pintado na coletiva ali. Eu ouvi atentamente. Ele disse que ele garantia que o Criciúma não ia cair, que
que o Figueirense não iria cair, desculpa. Mas eu não entendi essa garantia, né? Porque ele pegou o time e não estava na zona de rebaixamento. Colocou o time na zona de rebaixamento, podia garantir que não ia cair. Alguns times me chamam a atenção aí, ó. O Retrô, que é um exemplo de organização, está na zona do rebaixamento. O Maringá, que tinha, né, até então, o treinador mais longevo do Brasil, entre os brasileiros, né? Também está ali, ó, na beiradinha da zona do rebaixamento. Então, Ituano, Guarani, times tradicionalíssimos, né? O Guarani foi campeão brasileiro. Então, uma Série C recheada de times com bom retrospecto, mas que só camisa não adianta mais, né? E vou fazer um registro aqui de um time que me surpreendeu, o Náutico. Fez uma belíssima campanha de recuperação com o Hélio dos Anjos e hoje é vice-líder. E o Caxias, deixa eu trazer uma informação aqui, Marcelo. Caxias perdeu um de seus atacantes titulares. Eduardo Melo, que é da base do Criciúma, mas já tem 23 anos, ele voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi para o Criciúma, mas acertou com o Clube do Remo, que hoje é o 5º colocado. Então o Caxias perdeu. Não só o Eduardo Melo, mas também o Eli Edson, volante que estava emprestado, esse não era titular. 3 jogadores do Caxias retornaram para o Criciúma, 2 para disputar a Copa Santa Catarina. Mas a grande perda do Caxias aí é o Eduardo Melo, que era atacante titular dessa equipe, que fez, né? Porque já é primeiro garantido, uma belíssima campanha nessa Série C de Campeonato Brasileiro. Legal. Para a gente fechar esse primeiro bloco do Clube da Bola, vou lembrar ao nosso telespectador que você pode participar com a gente no 48 991 91 4706. Manda sua mensagem. Eu tenho uma pergunta para o Badá, mas o Kaká, tipo na sala de aula, fez a menção ali que quer falar alguma coisa. Não, mas acho que o que chama a atenção também é o Tombense de lanterna da Série C, porque ano passado estava na Série B com o Brusque. Então, o Tombense, do empresário Eduardo Uran, que tinha o Raul Cabral recentemente como técnico também, aliás, o Raul foi para o Ipiranga, também surpreende, estando praticamente rebaixado aí, né? Virtualmente rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. E um alerta para a torcida do Figueirense também, pensando nesse pior cenário, que seria a queda para a Série D do ano que vem, o Figueirense precisa fazer um bom catarinense, pensando em calendário para 2027, se ele tiver rebaixado esse ano. Porque se o Figueirense for mal no catarinense do ano que vem, ele corre o risco de ficar sem divisão nacional em 2027. O rebaixamento esse ano, não conseguindo o acesso no ano que vem, em 2027 o Figueirense precisa do calendário via estadual. Então, esse é o cenário caótico, né? Que é cair, a Copa Santa Catarina vai ser um cenário de terra arrasada, e aí você tem que ter um time competitivo para pelo menos ficar na frente de quem não tem série no catarinense do ano que vem. Senão o Figueirense aí é uma bola de neve que Joinville viveu, que o Marcílio viveu, que é estando na Série D, você precisa ir bem no estadual para ter o calendário para frente. Então o cenário pode ficar ainda pior em 2027. Tá certo. Badá, para a gente terminar esse bloco, a pergunta até que talvez fosse melhor direcionada para o Kaká, mas não sou eu, é o povo. O povo quer saber a tua opinião. O que o Brusque fez de diferente do Figueirense nessa Série C 2025? Acho que manteve a regularidade, manteve uma base já do início do ano de time, joga no Augusto Bauer, o gramado sintético, o fator local fez muito a diferença para o Brusque durante o campeonato e fez um campeonato equilibrado, um campeonato regular, mas ainda não garantiu. Também deu algumas vaciladas, inclusive em casa. Né? Então o Brusque tem tudo para classificar nessas últimas 3 rodadas aí. Agora tem que fazer o dever de casa nesse próximo jogo aí, vencer e aí ter uma tranquilidade para as últimas 2 rodadas. Mas o Brusque foi, digamos assim, um clube menos problemático do que o Figueirense, por tudo aquilo que falou o Renato Semensati. Apesar do Brusque também ter convivido com problemas, ser transformado em SAF, o Brusque conseguiu administrar melhor os seus problemas internos e isso talvez não tenha atrapalhado tanto dentro das 4 linhas como atrapalhou o Figueirense, né? Me parece que esse ambiente conturbado externo que o Figueirense vive fatalmente se transfere. Eu sempre digo, né? Quando a coisa vai mal fora de campo, normalmente se reflete dentro de campo. Isso aí pode servir para qualquer clube. Já aconteceu aqui na Chapecoense. Quando o ambiente estava ruim fora de campo, nos últimos 2, 3 anos aí, dentro de campo o time não rendia. Porque fica um ambiente pesado, um ambiente conturbado, isso aí afeta todo o ambiente do futebol.
Então eu acho que o Figueirense também, muito por conta disso, é que está nessa situação desesperadora. Legal, a gente vai para um rápido intervalo e volta para falar de Chape, Criciúma. Tem a carta aberta dos jogadores do Avaí, direcionada à torcida, tem Série D, tem Brasileirão hoje na tela da NDTV Record e muito mais. Não sai daí.